Isso não é apenas controle emocional, é domínio interno. O tipo de domínio que transforma caos em clareza, que faz você agir com poder, mesmo quando tudo ao seu redor está desmoronando. As pessoas podem tentar te provocar, te humilhar, te empurrar até o limite. Mas quando você domina este método, nada te quebra. Porque você entende algo que a maioria não entende. Controle não é suprimir a emoção, é comandá-la. E quem comanda a emoção, comanda a realidade. O que eu vou te mostrar hoje foi ensinado secretamente entre terapeutas, treinadores mentais e mestres da performance psicológica. Dizem que foi até retirado de alguns manuais por ser considerado potente demais. Isso não vai te ensinar a ser passivo, calmo ou zen. Vai te ensinar a se tornar perigoso no melhor sentido da palavra. Alguém que sente tudo, mas não é movido por nada. Existe uma parte do cérebro chamada amígdala límbica, o centro do medo e da reação emocional. É ela que dispara quando alguém te irrita, te rejeita ou te humilha. A maioria das pessoas tenta lutar contra isso com a razão, o que é inútil, porque a emoção sempre vem antes do pensamento. Mas o método que você vai aprender hoje faz o contrário. Ele não bloqueia a emoção, ele a redireciona. Imagine sentir raiva e, em vez de explodir, usar essa energia para aumentar seu foco. Imagine sentir medo e transformar isso em precisão. Isso é transmutação emocional. Um princípio que, segundo alguns, foi banido da terapia tradicional, porque não se encaixava na ideia de um paciente dócil e tranquilo. Mas o cérebro não busca tranquilidade, ele busca direção. E quando você aprende a dar direção à sua emoção, ela se torna combustível, não uma prisão. A maioria das pessoas vive em escravidão emocional. Elas não percebem que foram condicionadas desde cedo a reprimir ou exagerar sentimentos. Chorar era fraqueza, explodir era errado, sentir demais era um defeito. Então, elas aprenderam a viver anestesiadas, confundindo calma com controle. Mas calma não é controle. Calma é ausência. Controle é poder em movimento. O método começa com uma mudança simples, mas poderosa. Não fuja do que você sente. Observe. Quando algo te desperta raiva, frustração ou vergonha, não reprima e nem reaja imediatamente. Pare por um segundo e observe a emoção como se ela fosse uma força externa, tentando negociar com você. Ela vai dizer, responde agora, mostra que você está certo, grita, se defende. Mas quando você apenas observa, o circuito se inverte. O cérebro entra em modo analítico e a emoção perde o comando. Isso não é frieza, é liderança interna. E este é o ponto que os livros antigos de psicologia consideravam perigoso. Porque uma pessoa que observa a própria emoção sem ser dominada por ela se torna imprevisível. E o imprevisível é poderoso. Pense nisso. O sistema social inteiro se baseia em pessoas previsíveis. As que reagem como esperado, que se irritam quando provocadas, que se magoam quando rejeitadas. Quando você sai desse padrão, ninguém sabe mais como te manipular. O segundo passo desse método é reprogramar o gatilho. Toda emoção nasce de uma interpretação. E toda interpretação vem de uma memória. Por exemplo, alguém te ignora. Sua mente interpreta isso como rejeição, porque em algum momento do passado, ser ignorado significou dor. Mas se você muda a interpretação para isso não é sobre mim, é sobre o outro, o cérebro apaga o sinal de ameaça. Fazer isso repetidamente cria um novo reflexo neurológico, a calma automática. E quando os outros esperam uma reação e você oferece silêncio, isso desarma qualquer tentativa de controle emocional externo. O terceiro e último passo é canalizar. Emoções não desaparecem, elas se convertem. A raiva pode se tornar força de decisão. A tristeza pode se transformar em empatia profunda. A ansiedade pode virar hiperconsciência.
Cada emoção contém energia, e energia não pode ser apagada, apenas redirecionada. Quando você aprende a fazer isso, você se torna perigoso, porque enquanto os outros estão tentando controlar o que sentem, você está usando o que sente como uma arma estratégica. A ciência chama isso de regulação emocional ativa, mas na prática é domínio mental. Quando você entende que a emoção é informação, não uma ameaça, nada mais te controla. Você deixa de reagir ao mundo e começa a criar o mundo à sua volta. Mas atenção, esse método tem um lado escuro. O mesmo controle que te liberta pode te tornar frio. Se você exagera no domínio, você corre o risco de cortar sua conexão humana. Domínio não é matar a emoção, é liderá-la. E liderança emocional não é ausência de sentimento, é presença absoluta dentro dele. É quando você sente tudo, mas escolhe o que expressar. Isso é poder. Pessoas emocionalmente dominadas são como rios. Elas correm, mas não se perdem. Elas não são neutras, são direcionadas. E é isso que atrai, que inspira e que às vezes assusta. Porque quem controla a si mesmo controla qualquer ambiente. Você não precisa eliminar a raiva, o medo ou a dor. Você precisa apenas decidir o papel que eles terão dentro de você. Você é o roteirista da própria mente. E a partir do momento em que você entende isso, percebe por que esse método foi retirado de alguns manuais. Porque uma pessoa que domina a si mesma não precisa mais ser consertada. Domínio emocional não é o fim das emoções, é o começo da consciência. E quando você chega nesse ponto, percebe que nada externo pode te ferir, porque o que te controlava era sempre interno. Se esse vídeo despertou algo em você, se inscreva no canal e ative as notificações. Nos próximos vídeos, eu vou revelar como transformar esse controle em magnetismo pessoal. O poder silencioso de fazer qualquer pessoa respeitar e seguir a sua energia. Obrigado por assistir e até a próxima.